Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iremos dar continuidade aqui à nossa escola bíblica dominical. Hoje, trazendo aqui a quarto ponto, do calvinismo, ou a quarta doutrina da graça. Nós já falamos aqui a respeito da doutrina da depravação total. Nós já falamos aqui da eleição incondicional e também falamos da graça irresistível. E hoje, como vocês já podem ver aí na nossa tela, aqui à minha esquerda, nós iremos falar da doutrina da expiação limitada. E como vocês podem ver aí, nós temos também um segundo nome, que é a redenção particular. A doutrina da expiação limitada, ela pode também ser conhecida como a doutrina da redenção particular. Eu até acrescentaria um terceiro, como redenção eficaz. Então, nós iremos dar sequência falando dessa doutrina, que nós temos aqui dois nomes. Eu quero já dizer para os irmãos, antes da gente avançar, que quando a gente aprofunda um pouquinho mais no estudo teológico a respeito das doutrinas da graça, ou também conhecida, como nós já falamos aqui, os 5 pontos do calvinismo, nós temos alguns irmãos na fé que são conhecidos como calvinistas de 4 pontos. Eles aceitam a doutrina da depravação total, da eleição incondicional, da graça irresistível e também defendem a doutrina da perseverança dos santos. Mas eles negam a doutrina da expiação limitada. E eu creio que entre esses 5 pontos do calvinismo, a doutrina da expiação limitada é a mais discutida, a mais calorosa discussão e debate. Mas nós vamos tentar aqui passar de uma forma clara o que isso significa, tá bom? Para a gente entender essa doutrina, eu quero primeiro definir para vocês o que é expiação. Porque essa não é uma palavra que a gente escuta diariamente, né? Você não está andando por aí nas ruas e lendo os jornais, assistindo a televisão, e você escuta comumente essa palavra expiação. Porque ela tem um conceito teológico. Então, a gente não é uma palavra comum. A palavra expiação, ela aparece ali no Antigo Testamento, o verbo expiar, que é kafar no hebraico, ele significa cobrir, pintar, lambuzar, reconciliar, satisfazer, fazer correções, ser reconciliado ou ser satisfeito. Então, dentro da ideia de expiação, está contido o seguinte: a expiação é o ato de cobrir algo. Nesse sentido, expiação, no sentido bíblico, é quando Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo, cobre os nossos pecados.
Isso é o ato de expiar. Ok? Dentro dessa palavra está também contida a ideia de que existem duas partes que estão em inimizade. Por isso, expiação também traz a ideia de reconciliação. Ok? Então, todas as vezes que nós falarmos a palavra expiação, tenha em mente que essa palavra traz a ideia de Deus que, mediante o sangue de Jesus, cobriu os nossos pecados. Ok? Estamos claros? Deu para entender? Então, tendo dito, então, o conceito, né, o que é expiação, nós vamos avançar um pouquinho mais. Eu quero trazer aqui para vocês esse livro, que inclusive nós já indicamos aqui para você, que se você quiser ampliar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho mais a respeito das doutrinas da graça, ou dos 5 pontos do calvinismo, esse livro é uma boa sugestão. Inclusive, nós vamos adquirir esse livro para a igreja, para a escola de leitura. Esse livro é de um teólogo chamado John Piper. E aí o Piper diz aí um ponto a respeito da expiação, e eu quero ler para vocês. Ele diz assim: a expiação é a obra de Deus em Cristo. Então veja, a expiação é uma obra de Deus, que Deus faz em Cristo. Na cruz, é o Cristo crucificado, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa. Então ele está dizendo o seguinte: a expiação, ela vai do ponto, o seguinte: a obra que Deus fez em Jesus ao enviá-lo para a cruz, certo? Ela passa também pela vida justa que Jesus viveu aqui nesse mundo, ok? E através dessa morte de cruz, dessa vida justa, o que Deus fez? Ele cancelou a dívida do nosso pecado. Ele satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Então o Piper está dizendo o seguinte: a obra da expiação é uma obra que Deus faz através do seu Filho crucificado, para que, uma vez o seu Filho morrendo na cruz, o seu sangue tem o poder de comprar para nós todos os benefícios da salvação. O sangue de Jesus, irmãos, ele não apenas cobriu os nossos pecados, ele não apenas nos reconciliou com Deus, ele não apenas aplacou a ira de Deus. O sangue de Jesus comprou para nós tudo o que é pertinente à salvação. A graça foi comprada pelo sangue de Cristo, a misericórdia foi comprada pelo sangue de Cristo. Então, essa ideia que o Piper traz, ela amplia um pouquinho. Aqui eu trago um outro livro, e nós estamos fazendo questão de mostrar alguns livros. Por quê? Primeiro, para que os irmãos entendam que nós não estamos inventando as doutrinas da graça. Ok? Todo o cristianismo histórico, reformado, ele crê e sempre creu nas doutrinas da graça. Então aqui eu trago um outro livro de um teólogo bastante conhecido no meio reformado, o nome dele é Louis Berkhof. E ele tem esse livro chamado Manual de Doutrina Cristã. Nesse livro, o Berkhof faz a seguinte definição de expiação limitada: a intenção tanto do Pai como do Filho era salvar somente os eleitos. Um propósito que, e aí eu grifei ali, que realmente foi alcançado. O que o Berkhof está dizendo aqui? O Berkhof está dizendo o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, ele realmente salvou os eleitos. Guardem esse ponto. Quando Cristo morreu na cruz, ele realmente salvou os eleitos. Ok? E aí o Berkhof vai um pouquinho mais adiante, ele diz assim:
Os defensores da expiação universal, o que é expiação universal? Os arminianos, ou os remonstrantes, que nós falamos no passado, eles creem que a expiação é ilimitada. Ou seja, Jesus morreu por todos e a salvação está disponível para todos. Quem não vai ser salvo é quem não quer essa salvação. Ok? Vamos seguir aqui um pouquinho. Então, os defensores da expiação universal afirmam que Cristo meramente possibilitou a salvação para todos os homens. Então, veja a diferença aqui. Vamos tentar entender essa diferença. Nós, reformados, entendemos que quando Cristo morreu na cruz, a morte dele realmente salvou. Ok? Ela foi eficaz. Por isso que nós podemos chamar a doutrina da expiação limitada também de redenção eficaz. Ok? Já os arminianos, eles entendem o seguinte: quando Cristo morreu, ele não salvou de fato. Ele simplesmente tornou a salvação possível. Certo? Veja a diferença, vou voltar. Uma coisa é a salvação ter ocorrido de fato. Cristo morreu e ele salvou os que Deus escolheu. Esse é um ponto. Outra coisa totalmente diferente é dizer que Cristo morreu, mas ele não salvou de fato. Ele simplesmente morreu para que a salvação pudesse ser possível. Então ela não aconteceu. Ela só vai acontecer quando o ser humano, de fato, abraçar essa salvação. De tal maneira que a salvação está aí. Cristo já morreu por todo mundo. Mas ele não salvou ninguém ainda. As pessoas precisam agora aceitar essa salvação para que ela, de fato, se torne eficaz. Ok? E isso é um ponto que nós discordamos. Nós entendemos que quando Cristo morreu, ele de fato salvou os eleitos. Ele não apenas abriu a possibilidade da salvação. O Berkoff vai além, ele diz assim: os que defendem a expiação limitada, pelo contrário, e aí nós nos encaixamos aqui, sustentam que, na verdade, Cristo salva totalmente aquele por quem entregou a sua vida. Nenhum daqueles por quem o preço foi pago perde finalmente a salvação. Porque Cristo morreu na cruz e ele salvou mesmo. E uma vez que ele salvou mesmo, essas pessoas que ele salvou, elas jamais perderão a salvação. Ok? Elas irão responder ao chamado eficaz. Quando elas ouvirem a proclamação do Evangelho, o Espírito Santo irá regenerar aqueles que Deus escolheu e irá aplicar a obra redentora de Cristo na vida dos eleitos. Ok? Uma terceira obra que eu trago aqui é desse teólogo chamado R.C. Sproul. Aconselho vocês a comprar esse livro. Bem interessante o título, né? Somos todos teólogos. É uma introdução a uma teologia sistemática, né? Uma teologia sistemática é um estudo abrangente dos temas das Escrituras e principalmente os relacionando, né? Uma definição bem simples aqui. O R.C. Sproul, ele levanta uma questão. Ó. Quando a gente vai falar de expiação limitada, a gente precisa pensar nessa questão aqui que o Sproul nos traz. Ele diz aí, ó, a fim de considerarmos o desígnio da expiação, ou seja, o propósito. Desígnio é o propósito, ok? O desígnio da expiação, devemos primeiramente identificar o idealizador, ou seja, peraí, tudo bem, pastor Rony, eu entendi que a doutrina da expiação limitada ela é bíblica. Só que quem idealizou essa doutrina? Aí o Sproul fala assim, a gente precisa pensar. Antes da gente pensar qual é o propósito da expiação limitada, nós precisamos pensar o seguinte, de onde ela vem? Qual é a origem da expiação limitada? Aí ele vai adiante, ele vai dizer assim, ó,
quem idealizou a expiação em primeiro lugar? Aí ele responde, 2 perguntas, agora ele responde. Desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em perfeita concordância sobre a criação e a redenção. Então, Deus é o idealizador. Quem estabeleceu, vamos usar essa expressão, quem inventou essa doutrina foi o próprio Deus. Desde a eternidade. Antes de criar qualquer coisa, Deus já havia estabelecido a doutrina da expiação limitada. E aí, o Sproul vai adiante dizendo, é aquele que enviou Cristo ao mundo. Ele fez isso apenas na esperança de que algumas pessoas aproveitassem a oportunidade. Então veja que o Sproul ele faz 2 perguntas. Primeiro, quem inventou essa doutrina? Antes de perguntar qual é o propósito da doutrina, eu preciso saber quem é o inventor da doutrina. O inventor é o próprio Deus. Ok? Deus inventou a doutrina da expiação limitada. Estou usando essa palavra inventar aqui para facilitar de uma maneira didática para vocês entenderem. Depois ele termina com a segunda pergunta. Agora que eu sei que essa doutrina ela é de Deus, ela é bíblica, agora eu devo fazer a outra pergunta. Quando Deus estabeleceu essa doutrina, qual é o propósito que ele queria alcançar através dessa doutrina? Qual era o objetivo? E agora nós vamos, então, responder essa pergunta. Quando Deus estabeleceu a doutrina da expiação limitada, o que ele tinha em mente? E aí nós temos 2 formas de pensar sobre isso. A primeira é, Deus tinha em mente salvar todo mundo. Ok? A segunda é, Deus tinha em mente salvar apenas os eleitos. Esses são os 2 pontos. E aí agora a gente quer caminhar sobre essas 2 perguntas. Melhor dizendo, sobre essa pergunta. Qual era o propósito de Deus ao estabelecer a doutrina da expiação limitada? Era salvar todo mundo ou salvar apenas os eleitos? Ok? Ou seja, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o que Deus queria fazer através da morte de Jesus? Salvar todas as pessoas ou salvar apenas os eleitos? Esses são os 2 pontos. Um último livro que eu trago aqui, e esse também é importantíssimo, é esse livrinho aqui, ó. A Fé Batista. Documentos da fé cristã, bíblica, histórica, batista, reformada e confessional. É um livro que fala, assim, da doutrina dos batistas reformados. Ele tem as confissões, ele tem os catecismos, eles têm muitas coisas. O que é uma confissão? Uma confissão é uma declaração daquilo que a igreja acredita, naquilo que a igreja crê. Isso é uma confissão. Então a confissão é como se fosse um documento, é um documento escrito, aonde a igreja diz assim, olha, nós cremos nisso, por causa disso, disso e disso. Ok? Isso é uma confissão. Lá na versão da Confissão Batista de 1644, no artigo 21, ela diz assim, ó, através da sua morte, Cristo Jesus realizou a salvação e a reconciliação. Agora presta atenção. Olha o que os batistas reformados creem, ok? Nós, batistas reformados. Lá já em 1644, os batistas já criam na doutrina da expiação limitada. Ó. Através de sua morte, Cristo Jesus realizou a salvação e a reconciliação apenas para os eleitos, aqueles que foram dados a ele pelo Pai. E o evangelho que deve ser pregado a todos os homens, como o fundamento da fé, consiste em que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus bendito eternamente, pleno de todas as perfeições e excelências celestiais
e espirituais e que a salvação pode ser alcançada através da fé no nome dele. Veja, a confissão ali em 1644, no capítulo 21, ela está dizendo o seguinte: quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para salvar os eleitos. E ele realmente salvou os eleitos. Ele não simplesmente morreu para que a salvação fosse possível. Não, ele realmente salvou os eleitos. Ok? Ainda nesse mesmo livro, porém agora já na Confissão Batista, na sua versão de 1689, no capítulo 8, no artigo 5, diz o seguinte: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, então, ó, Jesus sacrificou a si mesmo, certo? Que ele, pelo Espírito Eterno, uma vez ofereceu a Deus. Então, ele está dizendo assim, Jesus, na sua morte, o que aconteceu? Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o que aconteceu ali? A confissão diz assim: ele satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Então veja que a confissão batista, a nossa confissão, né, de 1689, ela diz que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele realmente satisfez a justiça de Deus. Ok? E ao satisfazer a justiça de Deus, ele de fato, ele obteve a salvação. Ele obteve a reconciliação do seu povo com o Criador. Ele adquiriu uma herança eterna no reino dos céus. Então veja, a confissão está dizendo que Jesus, quando ele morreu, ele aplacou a ira de Deus realmente, ele satisfez a justiça de Deus, ele adquiriu para nós a reconciliação com Deus. Nós que éramos inimigos, fomos realmente reconciliados com Deus, e ele também adquiriu para nós o próprio céu. E ele fez isso para quem? Para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. É por isso, irmãos, que nós usamos a expressão expiação limitada, redenção particular, redenção eficaz. Expiação limitada. Deus, na cruz do Calvário, entregou o seu Filho para realmente salvar aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E aí, eu trago aqui duas respostas daquela pesquisa que nós fizemos com vocês. Quem lembra da pesquisa aqui? Foi feita essa pergunta lá. Jesus morreu na cruz por todas as pessoas do mundo? 81,3% disseram que não. Que Jesus não morreu na cruz por todas as pessoas. 18% disseram que sim. Que de fato Jesus morreu na cruz por todas as pessoas. Então nós tivemos ali, né, a maioria com essa ideia de que não, Jesus não morreu por todas as pessoas. Mas temos ali uma minoria que diz sim, Jesus morreu por todas as pessoas. A segunda pergunta que apareceu lá foi: você tem certeza da sua salvação? E é interessante que o número foi bem parecido. Idêntico, na verdade, né? 81% diz que tem certeza da salvação. 18% diz que não. Ficou em cima do muro. Identifique aí em qual parcela você está. No azulzinho ou no vermelhinho ali. Ok? Por que eu trouxe essas perguntas? Essas respostas, né, dessa pergunta. Porque, veja bem, vamos pensar. Se a doutrina da expiação limitada afirma que quando Jesus morreu na cruz, ele realmente salvou e não apenas abriu a possibilidade para a salvação, logo, se eu entendo que quando Jesus morreu, ele realmente morreu por mim,
E se ele morreu por mim, realmente a morte dele é suficiente para garantir a minha salvação, logo eu não perco a salvação. Porque a salvação foi comprada por Cristo e aplicada a mim e dada a mim por graça. Não depende de nada que eu faça ou de nada que eu tenha feito. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Ó, pastor, gostei dessa parte, hein? Esse do futuro aí eu gostei. Porque então você está dizendo que se eu sou um eleito, então eu posso viver pecando, porque Jesus, inclusive, já pagou pelos pecados que eu vou cometer. Se você vive pecando, pensando que eu vou continuar pecando, porque já que Jesus morreu pelos pecados que eu ainda nem cometi, então eu vou continuar pecando, porque eles já estão perdoados. Se você continua pecando, você está dando evidência que você nunca foi escolhido. Porque a eleição também é para a santidade. Percebe? A redenção também é para que o povo que foi redimido seja um povo santo. Ok? Então não pense que, já que agora, né, já que Cristo morreu pelos pecados do passado, do presente e até do futuro, então eu vou deitar o cabelo. Não, você vai dar evidência de que você de fato não está no meio daqueles que foram redimidos. Avançando um pouquinho aqui, quais são os problemas de nós entendermos que Jesus morreu por todo mundo? Se eu afirmo que Jesus de fato morreu para salvar todo mundo, nós temos alguns problemas com essa afirmação. Veja bem, os católicos romanos, luteranos e os arminianos, de todos os tipos, eles sustentam que a expiação realizada por Cristo é universal. Okay? Nós fazemos um esclarecimento aqui. Isso não significa, em sua estimativa, que todos os homens serão salvos. Então veja bem, afirmar que Jesus morreu para salvar todos levanta alguns problemas, certo? Mas aqui nós estamos dizendo o seguinte: simplesmente que foi intenção do Pai ao mandar Cristo e de Cristo ao realizar sua obra redentora, salvar a todos sem qualquer exceção. Então veja bem, dizer que o propósito de Deus, ao estabelecer a doutrina da expiação, foi realmente salvar todo mundo, nós temos dois problemas com isso. O primeiro problema aqui é o seguinte: se eu digo que Jesus morreu para salvar todo mundo, eu vou ter que dar conta desse primeiro ponto aqui, ó. Vou ter que assumir que Cristo falhou ao morrer para salvar todos. Sua morte não foi suficiente. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que nem todos serão salvos. Se Jesus morreu para salvar todo mundo, e nem todo mundo é salvo, logo Jesus falhou na morte, na sua obra. Então a morte dele não foi suficiente. Isso me leva ao segundo ponto. Se eu entendo que Jesus morreu para salvar todo mundo, eu tenho que assumir que Cristo morreu apenas para tornar possível a salvação e não para salvar de fato. Nesse sentido, se Jesus morreu para salvar todo mundo e nem todo mundo é salvo, a morte de Jesus foi em vão. E eu acrescentaria um terceiro ponto ali. Se Jesus morreu para salvar todo mundo e aqueles que se perdem porque eles não querem a salvação, em última instância, recai sobre o livre-arbítrio e a escolha do homem. Ok?
Percebe os problemas? Se eu digo que Jesus morreu por todo mundo, eu tenho que assumir esses pontos aqui. Certo? Mas, vamos agora clarear isso. Já percebemos que afirmar que Jesus morreu por todo mundo nos leva a assumir, a ter que responder alguns problemas que essa afirmação levanta. Agora, vamos fazer aqui uma distinção agora entre suficiência e eficiência. Aí agora nós vamos... Peraí, então tá bom. Pastor, você falou que se eu disser que Jesus morreu por todo mundo, e nem todo mundo é salvo, então eu vou ter um problema. Eu vou ter que dizer, vou ter que chegar à conclusão de que, ou no final, a salvação, ser salvo ou não, é o homem que escolhe, ok? Ou a obra de Jesus não foi suficiente, a morte de Jesus na cruz não foi suficiente para salvar. Agora, pastor, como que eu, então, caminho para um lado oposto disso? Que é a afirmação de que Jesus morreu e salvou de fato os eleitos. Ele não abriu a possibilidade para a salvação. Aí nós caminhamos em cima da suficiência versus a eficiência. O que isso significa? Significa que a morte de Cristo, ela tem o potencial para salvar todos. Porque ela é o único meio para a salvação. E ela foi completa. Ela tem potencial para salvar todo mundo. Mas ela é eficaz apenas naqueles que creem. E quem são os que creem? Como nós já falamos aqui, aqueles a quem Deus escolheu. Deus não apenas nos escolheu, mas Ele também nos concedeu o dom da graça, da fé, regenerou os nossos corações. Não estou falando aqui na ordem, né? Mas só estou estabelecendo alguns pontos da obra da salvação. Ele aplicou a obra da morte de Cristo em nós, através do Espírito Santo, e ele fez com que, uma vez estando em Cristo, pela graça, mediante a fé, os eleitos realmente foram salvos. Então, a morte de Cristo, ela é sim suficiente para salvar todos. Ok? Nós não estamos dizendo que ela é insuficiente, portanto, ela pode salvar só alguns. Não. Ela é suficiente para salvar todos. Mas ela é eficiente, ela é eficaz. Ela acontece de fato. O desejo de Deus, de fato, quando Ele estabeleceu a doutrina da expiação, foi realmente aplicar essa doutrina à vida dos eleitos, dos escolhidos. E aí isso nos leva o quê? Ao seguinte ponto. Como eu disse, já até adiantei, qual era a intenção de Deus na expiação? A intenção de Deus era salvar todo mundo? Nossa resposta é: Deus planejou a expiação pelo sangue do seu Filho. Portanto, a intenção de Deus era salvar o povo dele através da morte do seu Filho, e não somente possibilitar que alguém fosse salvo. Então, meus irmãos, tenham em mente, quando Cristo morreu pelo seu povo, Ele realmente comprou esse povo. Ele redimiu esse povo, Ele salvou esse povo. De tal maneira que, uma vez regenerados pelo poder do Espírito, somos justificados por Deus, temos paz com Ele, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5. E aí eu quero então, para a gente fechar, caminhar alguns textos. Eu quero trazer 2 textos difíceis e mais 2 textos mais fáceis. Os 2 textos difíceis, eles trazem a ideia, e um já aparece aqui,
de que assim, pastor, mas espera aí, tá vendo? Esse texto está falando que Jesus, que Deus vai salvar todo mundo. Então vamos aqui. Esse primeiro texto, 1 Timóteo 4, versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos. Está falando aqui dos apóstolos, né? É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Paulo está dizendo que ele põe a esperança dele no Deus vivo. E agora ele define, ele apresenta uma qualidade desse Deus vivo. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí pegou, hein? Eu vi que a Ana Letícia ali já arrepiou e falou, tá vendo, pastor? Explica essa agora. Veja, Paulo está assumindo que Deus é o salvador de todos os homens. Como que a gente explica, né, essa expressão aí, Deus como salvador de todos os homens? Primeiro que ele já faz uma distinção ali entre todos os homens e os fiéis. Certo? Então a gente já precisa olhar para esse lado. E a gente entende esse texto aqui da seguinte forma, que a morte de Cristo, ela é o fundamento para a oferta da salvação. Ou seja, Deus não estabeleceu outra forma de salvar, senão por Cristo. Ok? A forma de Deus salvar é através da morte de Cristo. Nesse sentido, Deus é salvador de todos os homens. Por quê? Porque Ele é o único capaz de salvar. Ok? Mas Ele é o salvador de todos os homens no sentido em que Ele proveu o meio para salvar o mundo. Mas não porque Ele salva todo mundo. Percebe? Deus é o salvador de todos os homens. Só nele há esperança. Fora dele há condenação. Mas dizer que Deus é o salvador, que é o provedor da salvação, não significa que ele de fato irá salvar todos os homens. Ok? Uma outra forma de entender esse texto, essa expressão todos os homens, é que esse todos aqui nem sempre se refere a todo mundo. Podemos, por exemplo, conversar depois aqui da escola, né, depois do culto, e voltarmos e encontrarmos com um irmão que não esteve no culto e ele fazer a pergunta para nós: todos estavam lá? E aí você pode perguntar para ele: depende, todos de quem? Pode ser todos da família do Geraldo. Todos da família do Geraldo estavam lá. Pode ser todos da família do Felipe. Então todos estavam lá. Agora, todos estavam lá? Toda a igreja? Todas as pessoas da lista de membro? Não. Então todos nem sempre significa todas as pessoas. Todos os homens pode ser entendido como todo tipo de homem. Judeus, gentios, negros, brancos, homens, mulheres, adultos, crianças, índios. Percebe? Nesse sentido. Um outro texto, 2 de Pedro, esse agora é pesado, hein? 2 de Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E agora? Deus não quer que nenhum pereça, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E agora? Se Deus não quer que ninguém pereça, e Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, nós temos duas possibilidades aqui, para esse texto.
A primeira possibilidade é dizer o seguinte, que quando Deus quer alguma coisa, nem sempre acontece. Por quê? Porque se eu entendo que Deus querendo não quer que ninguém pereça, e alguém perece, a vontade de Deus pode ser descumprida. Concorda comigo? Outro ponto. Que todos cheguem ao arrependimento. Esse todos aqui é como eu disse anteriormente, tem que ser entendido. Todos aqui são todas as pessoas. Então vamos olhar algumas coisas desse texto. Primeiro, o uso do convosco. Certo? Ele já estabelece um público aqui para quem ele está falando. Veja que ele é longânimo para com todas as pessoas? Não, convosco, seus leitores. Que em toda a carta de Pedro são chamados eleitos. Ok? Não querendo que nenhum pereça. Vamos estabelecer aqui esse querer de Deus aqui. A palavra grega aqui é boulomai. E tem outras palavras também para querer no texto grego. E aí aqui a gente precisa fazer uma distinção teológica entre aquilo que nós chamamos de vontade decretiva e vontade permissiva de Deus. O que isso significa, Silene? Significa que Deus tem vontades que Ele decreta e Deus também tem vontades que Ele estabelece, mas que nós podemos cumpri-la ou não. Vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo. A vontade decretiva de Deus, quando Deus decretou os seus planos para a humanidade desde a eternidade, esses decretos não podem ser frustrados. Como o próprio Jó disse, né? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é soberano, como o Bernard leu aqui vários textos, o Senhor está assentado nos céus e Ele faz tudo que lhe apraz, tudo que lhe agrada. Então essa é a vontade decretiva de Deus. Quando Deus decretou a salvação dos eleitos, os eleitos realmente serão salvos. Porém, existe a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, nós podemos usar o exemplo dos 10 mandamentos. É da vontade de Deus que nós não tenhamos outros deuses além dele. É da vontade de Deus que nós não façamos nenhum tipo de escultura. É da vontade de Deus que a gente não adultere. É da vontade de Deus que a gente não mate. Porém, a pergunta é, essa vontade de Deus nos 10 mandamentos, ela é uma vontade decretiva ou ela é uma vontade permissiva? Porque nós violamos os 10 mandamentos, concorda? Então, essa vontade de Deus para nós, ela não pode ser a vontade decretiva, porque se ela fosse decretiva, nós não poderíamos violá-la. Não teria possibilidade. Deus teria dito assim, ó, não terás outros deuses além de mim. Ponto. Eu estabeleci isso e você não vai ter. É impossível você ter outros deuses além de mim. Porque eu decretei que você não tem. Ok? Então nós entendemos dessa maneira. Quando o texto diz, não querendo que nenhum pereça, é que Deus não se agrada com a morte dos ímpios. Deus não se alegra, Deus não se anima com as pessoas perecerem. Ok? É essa a ideia aqui por detrás. E o todos ali chegam ao arrependimento, como eu falei, todos ali necessariamente precisa ser entendido como convosco e não como todas as pessoas do mundo. Ok? E aí, 2 textos aqui mais simples agora para a gente encerrar. 2 textos agora que afirmam que Cristo morreu por um grupo específico e que Deus, de fato, salvou esse grupo pela morte de Cristo. Atos 20, 28.
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Veja que ele está falando aqui para os líderes da igreja. E ele está dizendo que os líderes da igreja devem atentar, né, para cuidar bem do rebanho, a igreja que foi dada a eles. E aí ele diz assim, olha, essa igreja de Deus, ele termina, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, o sangue de Jesus comprou todas as pessoas? Não. Aqui, o texto de Atos está dizendo claramente que Cristo comprou a igreja com o seu sangue. E a igreja nós sabemos que é o conjunto de todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Ok? Esse é o primeiro texto. O segundo texto é Efésios 5, 25 a 27. Um texto bem conhecido aí. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, ele estabelece um limite aqui. Cristo morreu por quem? Por todas as pessoas? Não. Cristo morreu pela igreja, pelos remidos, por aqueles que o Pai lhe deu. E o último texto. Falei 2, mas vou ler 3. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, veja, não é se Deus é por todos, não. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Olha o nós, duas vezes já repetido aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja que aqui Paulo está estabelecendo que existe um grupo que pertence a Deus. Não é quem tentará acusação contra todas as pessoas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. É um grupo restrito. E é Deus quem os justifica. Deus justifica quem? Os eleitos. 34. Quem os condenará? Os condenará. A quem ele está se falando? Aos eleitos. Ele está se referindo aos eleitos. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem reconciliou, não, ressuscitou, a quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Que ninguém tentará acusação contra os eleitos do Senhor, porque é Deus quem os justifica. E ele termina dizendo o seguinte, que Deus nos justificou por Cristo na sua morte, que Cristo também ressuscitou, e agora, depois da ressurreição, Cristo está à direita do Pai, e agora faz o quê? O que Jesus faz lá, à direita do Pai? Você acha que ele está dormindo, está sentado lá, os anjos tocando flautinha para ele, e ele pensando, o que eu vou fazer? Que dia que o Pai vai me mandar de volta? Não. Paulo diz que ele está sentado à direita de Deus e está intercedendo por nós. Às vezes a gente fica pensando assim, irmão, ora por mim, intercede por mim. A gente esquece que o próprio Jesus intercede por nós, à direita do Pai. Mas ele intercede por todas as pessoas? Não, ele intercede pelo povo a quem Deus comprou pelo próprio sangue de Jesus. Ok? Então, eu encerro aqui, eu teria mais 2 textos, mas por causa do tempo, nós não vamos conseguir. Eu vou fechar aqui com o que diz o Cânone de Dort, que é um outro artigo escrito da Igreja Reformada. A eficácia, artigo 8, a eficácia da morte de Cristo. Deixa eu só voltar aqui. Ok. Se entendesse a todos... vou pular aqui que eu coloquei uma partezinha ali a mais. Foi da sua graciosíssima vontade e intento conceder a fé justificadora apenas a eles e assim trazer-lhes infalivelmente a salvação. Isto é, quis Deus que Cristo, pelo sangue da cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança,
redimisse eficazmente, por isso que nós podemos chamar essa doutrina de redenção eficaz, eficazmente de todo o povo, tribo, nação e língua, todos aqueles e somente aqueles que desde a eternidade foram eleitos para a salvação e lhe foram dados pelo Pai. Ainda quis Deus que Cristo lhes desse a fé, a qual juntamente com outros dons salvadores do Espírito Santo, ele lhes adquiriu pela sua morte, para que pelo seu sangue pudesse purificá-los de todos os pecados, tanto do pecado original quanto dos pecados reais, cometidos antes e depois da fé, e para os guardar fielmente até o fim, e finalmente os apresentar a si mesmo em glória, sem nenhuma mácula ou ruga. A morte de Cristo purificou e limpou todos os eleitos de todos os pecados. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, e Ele realmente nos comprou. Agora, sabe o que Ele diz para mim e para você? Você é meu. E todos aqueles que o Pai deu a Ele, nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Porque eles foram salvos, de fato, pela morte de Jesus Cristo. É esse o ponto. E eu abro aqui para os comentários e as perguntas, se tiverem. A Bárbara aqui, ó. Aqui, Felipe, por favor. Não sei se eu vou conseguir falar assim, mais ou menos, mas eu fui criada a vida toda sabendo, crendo que Deus veio para salvar todo mundo, todos nós. Só que eu não consegui entender a questão que Deus não salvou todos. Não entra, porque assim, eu fui criada da igreja desde pequena, sabendo que Deus salvou todos, veio por todos, vai salvar todos, né? E nisso nós temos o livre-arbítrio para escolher, né? Nós vamos seguir. Aí, acho que foi no domingo passado, não sei, não lembro mais ou menos, que você falou, acho que foi Bernard ou você, não sei, que não tem livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Também não consegui entender, porque nós temos que ter uma escolha, certo? Ah, sim. A Agora sim. escolha seria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma escolha, não. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quero. É uma escolha. Isso não, entendeu? Ok. Eu estou meio perdida nisso aí. Perfeito. Ó, sua pergunta é fundamental, obrigado por ela. Vamos lá. Da onde que vem, Bárbara, a ideia de que Jesus morreu por todo mundo e quem quiser vai ser salvo, quem não quiser, certo? Essa ideia, ela parte do pressuposto de que nós temos a capacidade, por nós mesmos, de escolher Deus ou rejeitar Deus, certo? Só que quando eu vou para a Bíblia, o que eu descubro? Eu descubro que o pecado, e aí foi a primeira doutrina que nós falamos, a doutrina da corrupção radical. A Bíblia nos diz que o pecado, ele manchou todas as áreas do ser humano. Quando a gente fala todas as áreas, nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando que o pecado, ele contaminou as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração e principalmente a nossa escolha. Quando a Bíblia diz que depois do pecado o homem está morto, o que ele está querendo dizer com isso? O homem está morto no seguinte sentido: em tudo que diz respeito às coisas de Deus e da salvação, o homem perdeu a capacidade de escolher essas coisas. Porque ele está morto. Pensa comigo, a figura que a Bíblia usa é a morte. Pensa num morto. Nós estamos aqui, temos um morto aqui. Vamos pensar que nós temos um morto aqui agora.
E aí, nós colocamos ele aqui e pregamos para ele. Tem alguma possibilidade dele levantar e falar assim, eu creio no que está sendo dito? Não. Por quê? Porque ele está morto. Para que ele tenha a capacidade de se levantar e ouvir o que está sendo dito e dizer que ele aceita, ele precisa antes ser trazido à vida novamente. Então, o estado geral da raça humana é o estado de morte espiritual. Certo? Então, se eu entendo que a Bíblia diz que o homem sem Deus, o homem depois do pecado, ele está morto, eu já consigo entender o quê? Que como morto que está, ele não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Certo? Seria loucura eu chegar para um morto e dizer para ele, rapaz, levanta, vamos para o hospital. Ele está morto. Ok? Respondi a primeira parte da pergunta. Se Cristo morreu para salvar todo mundo, e a morte dele está disponível, e quem quiser vai aceitar, e quem não quiser vai ser condenado, eu estou dizendo o seguinte, olha, Jesus já morreu por você, morto. Tudo que você tem que fazer agora é se levantar daí e aceitar a salvação. Mas faz sentido isso? O morto, a gente fala isso para o morto, Jesus já morreu por você. Você tem que levantar agora, só depende de você, hein? Levanta sua mão e repete comigo essa oração. Ele está morto, Bárbara. Percebe? Portanto, o ser humano, no seu estado original de pecado, ele não pode escolher Cristo. Por quê? Porque ele está morto. E ele não apenas não pode escolher Cristo, ele não quer escolher Cristo. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Agora, vamos fazer a distinção entre livre-arbítrio e escolha. Escolha é diferente de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A definição clássica de livre-arbítrio é: você tem a capacidade de escolher qualquer coisa sem ser influenciada por nada. Nada, 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 nada. Não pode ter nada que te influenciou a levar a tomar aquela decisão, a fazer aquela escolha. Certo? Só que nós estamos na natureza do pecado, não estamos? Que a Bíblia chama de carne. Quando a Bíblia diz que eu estou na natureza do pecado, na carne, a Bíblia está dizendo o seguinte, que eu já tenho uma inclinação natural para escolher algo. Então veja, a minha escolha não é livre. Eu já estou predisposto a escolher aquilo. Vou dar um exemplo aqui bem grosso, mas só para a gente ilustrar. Se a gente colocasse aqui, desse lado, um banquete, um prato assim de uma menor comida de iguarias finas, desse lado. Do lado de cá nós colocássemos um pote de lavagem. E lá de trás o Jackson soltasse um porco, para onde ele iria? Para a lavagem. Sabe por quê? Porque a natureza dele impele ele a ir para a lavagem. Porque é da natureza do porco comer a lavagem, ok? Percebe? Pergunta, esse porco, ele escolheu ir para a lavagem? Sim, ele escolheu. Ele não tinha duas opções? Ele escolheu ir para a lavagem. Mas o que levou ele a escolher ir para a lavagem? A inclinação que ele tem natural de escolher a lavagem. Nesse sentido, ele não teve livre-arbítrio. Ele teve o quê? Escolha. Mas ele foi inclinado, ele só escolheu a lavagem porque já tinha algo nele que o levava naturalmente a escolher a lavagem. Nós temos, depois do pecado, a capacidade de escolha. Só que o que nós dizemos é que as nossas escolhas não são livres. Elas sempre serão influenciadas pela nossa natureza carnal. Percebe? Nós sempre iremos escolher aquilo que queremos.
mas nós queremos aquilo porque a nossa natureza nos inclina a querer aquilo. Agora, se a minha natureza me leva a escolher aquilo e eu escolho, eu não fui livre. Eu não tenho um livre-arbítrio, porque a palavra arbítrio significa juízo, julgar sobre algo. Se eu digo que o meu arbítrio foi livre, ou que a minha escolha foi livre, é uma contradição, porque a Bíblia diz que eu estou na natureza do pecado. Portanto, eu vou escolher aquilo que eu quero, mas aquilo que eu quero está influenciado pela natureza pecaminosa que eu tenho. O que é salvação? É quando o Espírito regenera o meu coração, para que a partir de agora eu não seja mais escravo do pecado, mas eu faça a escolha a partir da fé. O ato de ser salvo é um ato de escolha humana, mas ele só pode fazer essa escolha quando Deus mudar a natureza dele. O homem natural, ele não pode escolher Deus porque ele está morto. Ok? Irmãos, nós passamos bastante do tempo. Vamos encerrar por hoje. Esse assunto nós vamos ampliar bastante no futuro, tá bom? A gente sabe que o assunto ele é bastante denso. É alimento sólido, é feijoada, né, que a gente está colocando aqui. Mas fiquem tranquilos que na sequência nós vamos servir um pudinzinho da Giane, né, uma aguinha com gás, com gelo e limão, para vocês digerirem tudo isso. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por este momento, por essa escola. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, frutificando a sua palavra no coração dos irmãos. Permaneça conosco, Senhor, e nos ajude a prestar um culto a Ti em espírito e em verdade. Nós te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus.